Olá pessoal, tudo bom? Hoje gostaria de abordar um assunto que é bem interessante até para mim mesmo, eu acho que para todos nós que estamos aqui nesse processo evolutivo, né? Porque nós estamos aprendendo, descobrindo situações novas e desfazendo hologramas e desfazendo crenças. Eu achei importante trazer esse conhecimento porque faz parte, não somente ensinar a fazer barreiras energéticas, não somente ensinar, falar sobre conteúdos, mas tem coisas que nós somos de fato ensinados desde novo a termos uma programação aí para enfrentar o nosso dia a dia, né? Hoje eu trouxe esse assunto de dependências, mas eu vou abordar brevemente esses assuntos para que a gente possa refletir, para que a gente possa internalizar conteúdos, possa ver se isso faz sentido para mim ou não. Por que, Robson, você está falando sobre isso hoje? Por que você está falando sobre dependências? Estamos vivendo em um mundo onde a programação de dependência ela é algo maravilhoso, porque daí vai alimentar o meu ego, vai alimentar a minha dependência de uma falsa esperança, e aí eu fico sempre buscando que algo vai chegar, porque essa minha dependência nunca vai me dar autossuficiência, ela vai dar sempre uma dependência de algo. Eu vou abordar hoje a financeira, vou abordar hoje a emocional e a espiritual. São pontos pequenos que eu vou trazer, mas depois a gente pode fazer lives falando sobre isso, até mesmo abranger aí vídeos que vocês vão me sugerir, se caso são vídeos interessantes. Aí você fala, não, Robson, fala mais sobre dependência espiritual, fala mais sobre dependência emocional, e a gente vai internalizando o que pode trabalhar em cima disso. Porque é importante eu trazer o conhecimento, não importa de quem vai escutar ou quem não vai. Porque eu sei que vai existir muitas pessoas que estão presas a esses conteúdos que não conseguem enxergar essa dificuldade de soltar o apego e essa necessidade de ter dependências, né? Pode ser dependências de filhos, dependências de esposa, companheiras, pode ser dependências de mestres, dependências de líderes, enfim. Primeira coisa, vamos falar aí sobre essa dependência financeira, que é praticamente ensinando a gente que nós precisamos ter um protocolo. Que nós somos ensinados ter uma segurança do trabalho e ter uma vitalidade no seu financeiro. Então todo mundo fica muito louco, né, na hora de trabalhar, de arrumar um trabalho, estuda para ter um concurso, para passar. Isso é ruim? Não é ruim. Mas se caso nós não tenhamos um concurso, nós já programamos na nossa mente que é frustração, não consigo o concurso, vou ser sempre assim e voltar nessa dependência de estar na mediocridade, de estar só ganhando o salário mínimo e morreu a história. Me diga uma coisa, hoje, no Brasil pelo menos, como você consegue viver com um salário mínimo e sustentar uma família com esse salário mínimo? Me diz aí. A não ser que você more num subúrbio, onde você tenha programas do governo que lhe ajudam, creio que um salário mínimo não dê para sustentar tudo isso. Até mesmo porque, por exemplo, agora, eu acabei de vir do supermercado, comprei 8 pães, comprei um detergente, comprei um negocinho de colocar cheiro no quarto e comprei um suco. Deu R$53. Só isso. Deu R$53. E uma família, por exemplo, de 4 pessoas. Eu acho que um salário mínimo, por ser uma pessoa, ela vive de aluguel. Aí, vamos colocar subúrbio, no mínimo de R$400 um aluguel. R$400 é obrigatoriamente todo mês, então já fica menos 400. Mais salário de alimentação, mais gastos com, por exemplo, escola, ou vamos colocar uma saída por ali, aqui e acolá. Enfim, esse fica o seu resultado financeiro.
Então é ensinado, a programação é um carteira assinada, trabalho, o governo ele vai te ajudar. Então a programação é que você não evolua, certo? Porque sempre você vai ficar dependendo de alguém. Essa é a dependência financeira, porque existem programas que ajudam essas pessoas, não estou dizendo que seja ruim, mas se você se pendurar a sua vida dependendo disso, você não vai sair do canto. Então é ensinado para que você tenha isso na sua vida, uma programação de sempre, não, o governo vai dar, não, o governo faz isso, não, o governo faz aquilo. Ponto. O governo ele deveria ajudar a família ou as pessoas a saírem de um ponto aonde eles têm a sua autossuficiência. Mas ao contrário disso, eles ensinam e incentivam para que isso não aconteça, para que sempre haja aquela dependência das pessoas. E isso faz com que a sua energia dependa de sempre alguém. Então, se alguém te exige mais um pouco, uma exigência de crescimento, de educação, financeiro, educação, de estudos, para que isso? Basta mesmo o ensino médio, basta mesmo o básico, não precisa nada aprender isso, porque senão o governo vai lá e ajuda. Então, acabam se tornando dependentes. É como se criassem pássaros e eles não saíssem do ninho. E aí você tem o poder de controle do que você vai fazer. Primeira, educação é a mesma coisa. O incentivo à educação faz com que você saia dessa zona de conforto e te dê o melhor benefício, até mesmo um concurso público, até mesmo o melhor trabalho. Hoje, se você não tem um ensino médio, você dificilmente encontra um trabalho onde te vai te pagar um salário digno e exige mais o trabalho seu, a educação. Mas fica nesse ciclo vicioso, né, de não trabalhar porque o governo ajuda, fica naquela mediocridade, ponto, morreu a história. Venho de uma família humilde, aonde eu e mais 8 irmãos, fora meus pais, só meu pai trabalhava. E aí, lembro-me de situações onde minha mãe, ela não tinha o que fazer para o almoço, ela simplesmente fazia feijão com farinha. Presenciei 2 vezes a minha mãe chegando para o meu pai e chorando por causa disso. E aquela cena não sai da minha mente. Eu era bem pequena, eu me lembro, eu tinha uns 8 anos de idade, 9 anos de idade. Mas até hoje não me esqueço. Mas meu pai ia, trabalhava, chegava em casa e trazia o alimento para dentro de casa. Então meus irmãos eu e meus irmãos tivemos que sair prematuramente de casa para poder ter suas vidas. Tua irmã que começou a trabalhar com 15, 14 anos, 17 anos, já não estava mais aqui, teve que ir embora para outro estado. Teve outro irmão que foi para Forças Armadas. Então todo mundo teve que ser prematuro, sair de casa. A cultura nos ensina a ser dependentes, mas quem tem cabeça no canto não vai pensar nada disso, vai sair de casa cedo. Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Eu ia para um município na zona metropolitana de Fortaleza. Eu saía às 6 horas de casa. Eu pegava um transporte, pegava um trem, andava 20 minutos para chegar no meu trabalho. Meio-dia, eu saía de lá, vinha para a escola, chegava em casa 5 horas da tarde, 5:30 da tarde. Então, eu tive que sair prematuramente de casa. Diferente de cabeça de adolescente, porque eu vi aquela situação, eu precisava mudar aquilo. Então eu aprendi inglês cedo, com 16 anos, eu fui o único da vizinhança que falava, então eu comecei a trabalhar cedo, comecei a ter minhas coisas cedo, porque minha mãe não tinha condições de me sustentar no que eu queria. Eu fui comprar um tênis, um sapato, ela disse que não tinha condições, e aí me mobilizou a isso. Então eu comecei a ter esse pensamento. Então, hoje, minha vida mudou completamente, porque eu saí daquela zona de conforto, dependente de eu ser nascido negro, pobre, numa família pobre, numa vizinhança pobre, e eu não me acostumei com aquilo, eu não me acomodei com aquilo dali, eu simplesmente tive que sair daquela zona. Me fez sair, me fez estudar, buscar trabalhar, e aí saí daquela zona. Eu estudei, me formei, e hoje minha vida é completamente diferente, assim como a dos meus irmãos e da minha família. Então nós tivemos essa mudança.
Oportunidades nós também não tivemos, mas nós fomos atrás mesmo assim. Então, eu não vou me vitimizar. Então, essa dependência que é o próximo, que é a dependência emocional, é o próximo passo para que eles controlem você. Eu estou falando de obsessão espiritual no final das contas, tá? Porque isso não deixa de ser uma obsessão. Porque aí na dependência emocional você fica, eu sou preto, eu sou branco, eu sou amarelo, eu sou dessa sexualidade X, Y, Z, isso, e faz com que eu não consiga, mas essa é a desculpa, porque as pessoas me odeiam, as pessoas não me gostam, e aí acaba atrapalhando aí o meu crescimento, porque eu não tive isso, não tive Então isso acaba mobilizando também uma forma de paralisar a dependência emocional de eu não posso me separar, meu esposo ou minha esposa não pode porque é pecado, é proibido separar porque eu nunca mais vou me casar. Não posso porque eu dependo financeiramente, eu prefiro sofrer do que me separar, como é que eu vou viver? Eu não posso porque minha vizinhança é assim e tal. Então eu acabo me prendendo a dependências emocionais com isso. E aí me congela a eu buscar motivações. Porque eu não consigo. Porque eu não consigo. Mas você pode entrar em uma formação, por exemplo, eu entrei na minha adolescência em formações onde eu pude participar de projetos da prefeitura e com aqueles projetos eu consegui um trabalho. E fez com que eu saísse daquela zona. Então, o que me fez sair daquela zona? Oportunidades. Oportunidade que eu fui mesmo buscar. Ninguém chegou na minha porta e bateu para isso. Dependência emocional de um relacionamento tóxico, dependência emocional de porque eu sou YXZ, dependência emocional. Tudo isso prende você em um vórtice eterno. Porque sempre você vai buscar e sempre você não vai ter. Porque sempre vai ter algo a mais que não vai deixar você sair dali. Então nós temos duas dependências emocionais. E a outra, a desculpa porque fulano usa droga, porque isso, para aquilo outro, papapá. Então faz com que eu também tenha justificativa. Não, só um pouquinho, não, isso aí não faz demais, não, porque não está roubando. Gente, se você pensar o porquê que eles disseminam isso sobre a terra, sobre a dependência de vícios, de jogos, porque, não, dá uma facilidade de você ganhar um jogo. Então, aquela pessoa com aquela esperança de sair daquelas condições, que é um dinheiro fácil, vai, joga e começa a ter controle de vício sobre aquela pessoa. E no final das contas, aquela pessoa não tem mais nada. É uma falsa vitória, é uma falsa ilusão, onde você está ganhando dinheiro, mas no final das contas você está perdendo muito dinheiro e fica daquela dependência porque você gastou o dinheiro do seu almoço, gastou o dinheiro do que você ia comprar e investir para fazer esse jogo de azar. Então faz com que você entre também nessa dependência. Por isso que hoje o plano maior é que quanto mais te favoreça em termos de jogos, melhor você vai ficar, mais ao contrário, mais pobre você vai ficar. Porque eles dão regras, isso, aquilo, outro, acabou. Então é uma forma de controle. Existem outros países, inclusive eu estava vendo uma pessoa da Inglaterra, onde lá os jogos são liberados. Famílias destruídas por causa de dívidas, divórcios, separações por causa de jogos, porque lá toda esquina tem. Outro ponto importante que não trouxeram para as pessoas, que é o vício de drogas, porque com isso a pessoa vai estimular o seu cérebro, os seus neurotransmissores vão haver necessidade, porque você entra num êxtase, você entra naquela adrenalina, então ele vai sempre pedir, então você vai sempre gastar. Então aquela pessoa que tem pouca condição ou tem muita condição vai se tornar uma pessoa dependente daquilo também, e faz com que você saia de um conforto e comece a adentrar em um vício, e aonde você fique dependente daquilo, e aí seu dinheiro vai embora, sua família vai embora, seu estado emocional vai embora, estado espiritual vai embora. E por último, a dependência espiritual. A dependência espiritual, que é o outro passo, onde sempre você vai ter que depender de alguém para que você seja salvo, para que você se purifique, para que você alcance, para que você tenha instrução.
Isso também foi criado, porque tudo fora disso é pecado, tudo fora disso é errado, tudo fora disso é condenado. Então, essa dependência espiritual também entra nesse patamar. Mas esquecemos de um outro ponto, que é a independência, a autossuficiência, que faz chegar nesse ponto. Robson, mas como é que eu vou chegar se eu estou todo torto, se eu estou devendo, se eu estou com dificuldade, se estou isso, Eu compreendo até o momento que você está paralisado, mas a partir do momento que você dá o primeiro passo, que você sai do canto, que você começa a resolver suas questões, aí eu não acho desculpas. Por quê? Porque se você vai procurar se estabilizar emocionalmente, espiritualmente, você consegue realizar as outras coisas. Quanto mais você corta essas dependências, mais frio você fica. Mas não é o frio de deixar as pessoas fazer o que quiser, ficar congelado, não. Mas você começa a olhar para si. Porque muitas dessas pessoas querem o seguinte: eu quero fazer isso para meus filhos, eu quero fazer isso para a minha mãe, para o meu pai, eu quero fazer isso para fulano de tal, eu quero resgatar não sei o quê, mas esquece de si. Então, a ajuda, o apoio pode ser dado para a pessoa se levantar. Mas depois que se levanta, por que você ainda tem que ficar dependente? Por que você não pode ter autossuficiência para isso? Por que você não pode buscar você próprio, não pode fazer meditação para fazer sua dependência espiritual, buscar orientação em orações, buscar correções para que você tenha seus benefícios? Por que sempre tem que depender de alguém, de alguma entidade, de um talismã, de um babarixá, de um pastor, de um alguém? Por que sempre tem que esperar alguém? Um dia vai chegar alguém e vai poder me resgatar. Por que você não pode já buscar você mesmo subir para que isso alcance? Porque quando você está corrigido em termos energético e espiritual, você consegue ter sua autossuficiência emocional também. Você acaba cortando laços tóxicos, você acaba tendo equilíbrio. Então assim eu começo a ter a cabeça para poder buscar os meus objetivos individuais e pessoais. Eu começo a buscar me qualificar, começo a buscar. Tu sabe esse negócio de buscar qualificação? Eu trabalhava numa empresa onde era o único que não tinha faculdade, único. E aí fez com que eu tomei um choque de realidade. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Só eu não deu graduação. Me motivou a fazer uma faculdade. E aí eu terminei a faculdade. E aí sim, se eu tivesse ficado acomodado naquela função que eu tinha, ganhando o dinheiro que eu tinha, é medíocre. O que me fez estimular a sair foi a vergonha que eu tive. De tipo, poxa, todo mundo tem, por que eu não tenho? E diferente de eu estar, poxa, eu sou pobre, eu não tenho coisa de pagar a faculdade, não sei o que, eu fiz. Então, a gente precisa cortar esses fios de dependência emocional, cortar esses fios de dependências financeiras, cortar esses fios de dependência espiritual e buscar nossa autossuficiência. Robson, é muito fácil você falar. Agora, eu posso dizer com convicção, não foi fácil isso acontecer. Mas quando isso aconteceu, foi uma transformação na minha vida de todos esses 3 pontos que eu trouxe para você hoje. É importante para que você hoje se transforme e procure a parar de buscar desculpas para que você se justifique, se vitimize e que sinta no seu coração essa transformação. Porque não adianta você procurar uma dependência espiritual, procurar uma dependência financeira e emocional e você querer evoluir, querer crescer espiritualmente. Porque são âncoras que te prendem. Mas você vai aprendendo passo a passo a se libertar disso. Porque hoje nós estamos numa transformação do planeta Terra. Estamos transformando tudo o que era do passado, as crenças que nos prendiam, as dependências que nós tínhamos, as crenças que não deixavam nós presos sobre o financeiro, crenças ligadas aos dogmas, crenças ligadas ao jeito de ser.
E nós estamos transformando isso para algo melhor. Então esse salto quântico exige sim um sacrifício, exige sim uma dedicação, mas é sua. Nunca bote, porque fulano também não vai, eu também não vou. Porque fulano não faz, eu também não vou fazer. Para com isso, para de depender, rapaz. Busque evoluir, porque aí você vai encontrar a sua evolução energética e vai buscar a sua evolução espiritual. Porque cada passo só depende de você. Nada depende do outro mais. Os primeiros passos você pode contar, mas a sua vida você não pode. Você tem que começar a abrir suas próprias asas para que você voe. E aí sim você vai olhar para trás e vai ver que tudo aquilo que você fez valeu a pena. É assim que eu vejo hoje. Tudo que eu passei e tudo que eu aprendi e tudo que eu consegui me libertar valeu a pena hoje. E é o conselho que eu dou para você. Então, para. As dependências não podem mais te controlar. Até o próximo vídeo. Tchau.